5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Sejam bem-vindos ao Quark Podcast. Hoje, dia 13 de agosto, sexta-feira 13, episódio especial. Reza a lenda que na noite do dia 13 da sexta-feira, espíritos acordam e vagueiam pelas ruas da cidade, assombram todos os cantos e procuram suas vítimas. E dessas lendas, a mais famosa delas talvez seja a de um ser misterioso e sombrio que espreita por todos os cantos em busca de suas vítimas, que podem até mesmo convidá-lo a entrar em suas casas, para no primeiro momento de descuido pular em seu pescoço e sugar a sua vida. Correu, vamos lá. Comecei já. Agora é o podcast. Vai, vamos lá, isso aí. Tá, bola rolando no estádio Mané Garrincha. Sejam todos bem-vindos ao episódio especial de sexta-feira 13 do Quark Podcast, onde hoje iremos tratar de um assunto assustador, polêmico e muito misterioso: vampiros. Mas não é qualquer vampiro, não, é vampiro real oficial. Aqui o Quark trabalha com fatos. Então a gente vai falar de vampiro de verdade, não essas historinhas de filme aí, não. Então, que chupa sangue pra sobreviver. Isso mesmo. Isso aí, ele faz porque ele precisa, cara. Só sai de noite. Isso, só sai de noite e não dá pra ver no espelho ele também. Então, já antes de começar esse assunto aqui, quero pedir para todos os queridos ouvintes que estão com seus pescoços cobertos e protegidos para nos seguir nas redes sociais. Por causa do frio, né? Por causa do frio, não, porque se for um vampiro mesmo, isso aí não vai ser o suficiente para proteger ele, né, cara? Você vai sair um especialista em vampirismo aqui desse episódio. Então você vai ver que o único meio de se proteger de um vampiro é indo na Assembleia de Deus. Então nos sigam nas redes sociais. Informações científicas 100% verídicas. Nos sigam nas redes sociais, procurem por Quark Podcast no Instagram. Segue nós, deixa like, compartilha, manda pix, sugestão e o que mais vocês quiserem. A gente tá carente de amor e carinho, então deem um feedback, dicas, ideias de próximos episódios. E é isso aí. Então, antes de começar bem o assunto, hoje não é especificamente um Quark Colaboradores, mas com um episódio especial tem que ter um convidado especial. E eu tenho que falar que é realmente especial, porque senão talvez eu apanhe. Porque hoje a convidada especial é uma bióloga sensacional, que por coincidência também é minha namorada, que é a Sabrina, que é a maior especialista em morcegos aqui do prédio que a gente mora. Dá um oi pra turma. Oiê, tudo bem? É isso aí. Bem-vinda. Isso aí. Você tem que chegar assim, ó, Sabrina. Você fala: oi, meu nome é Sabrina. Tá, vocês querem que eu me apresente? Vocês têm que falar. Ó, a energia tá como? A energia tá lá em cima, meu Deus. Tá, oi gente, tudo bem? Meu nome é Sabrina. Eu nem sou tão grande assim pra ser a maior pesquisadora de morcego desse prédio. Sou meio baixinha. Mas é isso aí. Mas então ela tá tímida, coitada. Mas assim, ela realmente trabalha com morcego desde a graduação, mestrado, doutorado. Então ela é uma morcególoga real oficial. Então, no episódio de vampiro, nada mais justo do que alguém que trabalha com vampiros. Mas, esquece de se apresentar, fazer uma apresentação mais formal, hein? Fala aí da tua graduação, o que você fez, de pós e tal.
Tá, então eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, nossa queridona Unicentro. Também sou mestre em Biologia Evolutiva pela mesma universidade. E tô terminando aí, tô na finaleira do doutorado em Zoologia pela Universidade Federal do Paraná. E tudo com morcego. É isso aí, tudo com morcego. Trabalhei desde a iniciação científica lá na graduação, TCC, aí o mestrado e agora doutorado, tudo com morcego. Então, faz alguns anos já que eu vejo esses bichos tenho esses bichos na minha vida. Então, como o episódio é sobre os vampiros da vida real aí, queria ver com os Piau o que eles... Porque assim, vamos usar um termo mais apropriado para a situação. Quem a gente vai chamar de morcego aqui é a galera que a gente chama na biologia de hematófago. Que, não sei, já comentei alguns episódios atrás que eu falei que na biologia, muito das coisas a gente, só de ver a palavra, a gente já tem uma noção do que é, né? Então, hematófago, né? Esse hemato, que a gente vai fazer hemograma, tudo tá relacionado a sangue, a palavra hemo, né? Não emo que a gente já foi na adolescência. Mas, então... Inclusive, parênteses aqui, todos aqui já foram emos nesse podcast. Eu nunca fui emo, pare, vai dormir, cara. A gente tinha uma banda que tocava música emo, você vai negar isso agora? Mas eu não deixa de ser, né, cara? Deixa de ser emo... Se foi emo, não foi emo na época certa, mas foi depois. Exatamente. Aí, ó. A Sabrina foi emo, a gente sabe. Mentira, calúnia e difamação. Então, hematófago são esses animais que se alimentam, vem de fago, né, de comer sangue. Então, na natureza, a gente tem vários animais que se alimentam de sangue. Tirando o morcego, que tá no mais alto escalão, aí vamos falar para ele no final. O que o Luciano e o Felipe lembram aí de bichos que se alimentam de sangue? Sanguessuga, morcego não, mosquito... E a espécie mais maldita que existe nesse planeta, que se chama pernilongo. Pernilongo. Querem começar por pernilongo, então? Eu quero. Pode ser. Eu quero começar com uma pergunta. Já. Então, manda aí. Por que sangue? Cara, sei lá, a gente busca nutrientes nas coisas, daí eu fico sangue. Por quê? Então, porque... Cara... Ferro, cara. Essa pergunta, então, mas assim, é quase como se eu chegasse pra você e falasse assim, por que arroz com feijão? Sabe, tipo, por que chegar pra vaca e falar, cara, por que pasto? Então, assim, é legal a gente entender assim, não é porque o bicho se alimenta de sangue que talvez ele se alimente estritamente de sangue. Tem animais que são estritamente hematófagos e tem animais que tem uma hematofagia optativa. Pode, não pode. Tem uma palavra melhor para isso, mas não veio aqui agora. Não é optativa, é uma... Não veio. Mas assim, inclusive o ser humano tem pode ser hematófago. A gente tem algumas culturas que se alimentam de sangue de outros animais, não é? Quem nunca... A Bela do Crepúsculo. Não, mas quem que nunca comeu um chouriço aí que foi seco achando que era um salame? E era um chouriço que é aquela linguiça com sangue de porco. Então, a gente tá se alimentando de sangue. Mas, verdade. então, e sangue, cara, é realmente uma fonte muito grande de nutrientes. O Luciano falou que ele é rico em ferro, por exemplo. Então, e entre outros... Inclusive... Tem gosto de ferro, Inclusive, entre outros fatores, o se alimentar de sangue, geralmente, o outro animal não tá morto. Você não precisa matar o outro bicho para comer o sangue dele. Você não precisa, muitas vezes, você não precisa nem entrar num embate direto com o outro animal para você chupar o sangue dele. Então você tem acesso a uma fonte boa de nutrientes, sem precisar se arriscar tanto, porque a gente pode comentar disso, mas todos os animais hematófagos têm adaptações para hematofagia, e entre elas tem anticoagulante, tem até anestésicos para o outro animal, às vezes nem sente que está sendo comido. Mas se ele não vai correr tanto risco assim, por que o mosquito, o pernilongo filho de uma puta, ele...
Ele fica se mostrando pra gente que tá ali, ó, vou chupar teu sangue. De noite eu sei que ele se guia pela temperatura, né? Então ele vai pros lugares mais quentes, e por isso que ele acaba indo pro ouvido da gente. É mais fácil de matar. Sim, mas aí o fato dele fazer barulho quando se mexe, cara, não, às vezes não é que ele tá se mostrando, né? Ele, talvez a seleção natural ainda não atuou a ponto dos morcegos barulhentos, dos mosquitos barulhentos morrer e dos silenciosos sobreviver. Pô, seleção natural, vamos agir aí, caralho. A gente quer dormir, né? Passou da hora já, Passou né? da hora. Me chupe, mas deixa eu dormir, né? Não. Ô, cara, se levar pro lado Você não errado. falou isso, cara. Não, totalmente errado. Bota o P aí. Lembrando que isso aqui ainda é um podcast sobre ciência. Nossa, o cara mirou num lugar e acertou no outro, velho. Vamos se recompor aqui depois dessa, meu. Mas então é isso, cara. Então o sangue é uma fonte de nutriente, é também um nicho não tão explorado, então às vezes você não tem tanta competição por essa fonte de nutriente, e apesar de você estar quase parasitando, você está roubando nutriente de outro animal, geralmente você não tem um confronto direto com esse animal, então é uma fonte de nutriente com um prejuízo, você não tem o prejuízo da disputa, de ter que matar outro animal para conseguir se alimentar dele. O fato do porquê sangue, talvez seja por isso, sabe? Então, tipo... E acaba sendo uma vantagem, né? Sim. Tipo, de certa forma, uma vantagem evolutiva, porque ele consegue o alimento dele sem tretar com ninguém. Porque tudo na natureza vai ser uma questão de balança, de custo e benefício. Então, os animais que rumam para um caminho que o custo é muito mais alto que o benefício, como a gente já cansou de falar na questão da seleção natural, provavelmente eles vão morrer. E então, vai tudo sendo aprimorado. Então, tudo por mais que você ache que o pernilongo é inútil, ele tem alguma função, ele está inserido em algum nicho e por isso que ele está aí até hoje. Senão, se ele fosse tão inútil assim, se ele fosse tão ineficiente assim, ele também não ia estar aí porque já teria dado fim nele, né, cara? Mas então, já que já estamos falando de mosquito, não sei se respondi a pergunta do Felipe. Respondido. Mas podemos falar do mosquito em si. Primeiro que a maioria dos hematófagos, a grande maioria, são invertebrados. A gente tem pouquíssimos vertebrados que se alimentam de sangue. Mas, além da maioria ser invertebrado, ainda tem uma predominância aí dos artrópodes, que são esses animais com braços articulados, pernas articuladas, né? Vem do nome aí artrópodes, pés articulados. E que é os crustáceos, os insetos, os aracnídeos. Então tem aí o pernilongo, que está dentro dos insetos, está da ordem dos díptera. Ele não é predominantemente hematófago. Eu por muito tempo achei que pernilongo come sangue. Mas na verdade a maioria dos pernilongos, inclusive dentro de espécies hematófagas, os machos não são hematófagos e existem espécies que não são hematófagos, a grande maioria se alimenta de néctar de flor. Então, quem vem chupar nosso sangue e atazanar a gente à noite são só as fêmeas de algumas espécies que precisam do sangue para produzir seus ovos. Então, no período reprodutivo, elas precisam chupar sangue para ter esse excesso de nutrientes que o sangue traz, para ela gastar isso na produção dos seus filhotes. Então, esse aí acho que é o primeiro, o vampiro mais popular aí que a gente conhece, que é o pernilongo, e a gente não precisa sair matando todo o pernilongo achando que ele vai chupar o nosso sangue, porque ele não é todo pernilongo, é só as fêmeas, e ainda assim eles conseguem incomodar, ainda sendo tão pouco... Tão nichado assim, eles ainda enchem muito saco. E eles têm diversas adaptações para chupar o sangue da gente.
o termo chupar o sangue parece meio escrachado, assim, mas na realidade o pernilongo literalmente chupa o sangue mesmo. Nos insetos a gente consegue classificar eles de várias formas, como tipo de asas, tudo mais. Uma classificação bem legal, uma categorização bem legal dos insetos é a estrutura bucal, o aparelho bucal. A gente tem inseto com aparelho mordedor, triturador, lambedor, sugador, picador. Dos pernilongos, obviamente, é o picador, que o pernilongo pica. Então, ele tem toda a estrutura bucal dele é modificada. Ele tem aquela trombinha dele ali, ela entra na nossa pele. Ela é tão fina que ela não chega a furar a nossa pele. Ela é móvel, sabe? Ela entra pelos poros e vai se mexendo até ela encontrar algum vasinho de sangue, e daí ele vai sugar esse sangue do nosso corpo. Viu, qual que é a resposta para essas picadas, não só de pernilongo, mas também de formiga e tal, que começa a coçar? Por que coça depois que pica? Cara, depende, né? Tipo, é uma reação do nosso corpo a uma inflamação. Às vezes, que nem a formiga, por exemplo, ela tem ácido fórmico, então é um ácido que irrita a pele. Inclusive chama fórmico porque tem nas formigas, né, cara? Então são mecanismos de defesa da formiga que desencadeiam uma reação em quem ela pica. O dos pernilongos tem toda a ação do anticoagulante que ele tem, e depois de ter picado ali, o nosso corpo tem uma reação inflamatória naquele lugar em resposta àquela invasão do nosso corpo, né? Não sei se a pergunta é a resposta do nosso corpo a picadas ou por que os bichos picam. Não. Por que coça, né? Então, pode ser por causa de alguma enzima, por causa de algum ácido, por causa de alguma substância, pode ser só pelo fato de ter algo furado na tua pele, Então é uma reação do próprio corpo, não é o bicho que deixa um negócio. Depende. No caso da formiga, pode ser o ácido fórmico que faz isso. Assim, não tenho a resposta exata disso, mas a gente pode especular que pode ser o ácido da formiga que causa essa reação, mas pode não ser a intenção da formiga, o objetivo dela causar essa reação, mas causa, sabe? No final das contas, causa. Então tem várias hipóteses, vários cenários que podem acontecer. No fim é o que faz a gente perceber que ele tá ali, né? Então, justamente porque dentre essas adaptações do pernilongo, por exemplo, tem várias coisas que fazem com que a gente às vezes nem perceba que ele tá picando a gente. As substâncias anestésicas, tem as substâncias anticoagulantes que fazem o sangue fluir melhor para ele conseguir ingerir mais sangue em menos tempo. Então, conseguir até ingerir, às vezes o sangue coagula, ele não consegue ingerir esse sangue. Então, são adaptações que permitem ele se alimentar de sangue. Se eu não me engano, eu não sei se é uma enzima ou o que, eu acho que é uma enzima que chama histamina, não tem? Que ela é liberada durante o processo inflamatório. Isso. Daí por isso que a gente tem um antialérgico que chama Histamin. Por que é o antihistamínico. Então o histamina eu não sei o que é a histamina, se é uma enzima, o que isso eu não sei, mas ela é das substâncias que desencadeiam a reação alérgica. Por isso do antihistamínico. E acho que o nosso corpo produz isso por causa dessas picadas e tal. Mas, tirando o pernilongo aí que... Histamina é uma amina biogênica vasodilatadora envolvida em processos bioquímicos e respostas imunológicas. Aí, ó. Perfeito, cara. Quem sou eu pra criticar o Google, né, cara? É o Wikipédia, cara. As pessoas falam mal da Wikipédia sem saber. Aí. Mas então, ó, temos aí nosso primeiro vampiro da natureza aí, que é o pernilongo. Já que estamos falando de inseto, vamos não sair muito deles. A gente tem, por exemplo, piolho. Piolho é um inseto que se alimenta de sangue. E olha, se for pensar na questão do inseto, a gente tem outros, por exemplo, alguns percevejos, o barbeiro, sabe, que é o vetor da doença de Chagas. Ele é um animal que se alimenta de sangue também, um hematófago. Ele tem essa questão do aparelho bucal que a gente comentou. Os percevejos, eles são da ordem dos hemíptera. Todos os hemíptera têm aparelho bucal sugador. Então, sabe aqueles fere-fere que aparecem na casa, cafofo, que às vezes aparece em casa?
Se você tiver com muito tempo, muita paciência e vontade, e quiser pegar ele e virar de barriga pra cima, você vai ver que ele tem como se fosse uma agulhinha que sai do rosto dele e fica assim pra baixo, vai na direção do peito dele, assim. Essa agulhinha, ele estica pra fora, que é é literalmente uma agulha, é o aparelho sugador dele. Então, a maioria se alimenta de sangue, não todos, né, mas... No caso do barbeiro, por exemplo... Mas ele é sugador, não é picador? Não, ele é sugador daí. Tem diferenças anatômicas do aparelho bucal sugador para o aparelho bucal picador. Mas o barbeiro, por exemplo, ele se alimenta de sangue. E, já que estamos falando de barbeiro, já falando de pernilongo, podia ter comentado disso, é a questão de serem vetores de doenças também. Porque como eles estão entrando em contato direto com o sangue dos outros animais, inclusive no caso do ser humano, é uma via muito fácil de você, no caso de uma doença, entrar no seu corpo. Então, às vezes até por questões evolutivas, porque assim, a doença parece algo não vivo, se você pensar na doença em si, mas geralmente as doenças são causadas por seres vivos. Tipo, a doença de Chagas é pelo... Meu Deus, eu não lembro das minhas aulas de parasitologia, mas ela é um tripanossoma... É a tripanossoma... Não, cruzi, é não é? tripanossoma cruzi. Isso aí. Então, a doença é causada por um tripanossoma que já esqueci o que ele é? É um protozoário. Protozoário flagelado. Vamos lá. Então, por exemplo, a doença de Chagas, que é transmitida pelo barbeiro, na verdade, ela não é propriamente transmitida pelo barbeiro, ela é causada pelo tripanossoma, que sabemos agora que é um protozoário. Então, já que ela vem de um organismo vivo, do tripanossoma, a gente tem toda aquela questão de evolução envolvida. Então, essa associação do tripanossoma com o barbeiro pode ter total relação com o fato do barbeiro se alimentar de sangue humano no caso, ou de outros animais, mas ficando na parte humana, se alimentar do sangue humano, porque como o barbeiro vai lá e tem contato direto com o sangue, ele facilita a entrada do tripanossoma na corrente sanguínea humana. Então, eles têm uma relação muito estrita. Então, geralmente, animais hematófagos vão ser vetores de doenças, porque eles estão em contato com o sangue de outros animais e que esses organismos causadores dessas doenças, às vezes, precisam entrar na corrente sanguínea desses animais para se desenvolver. Então, a seleção natural atuou essas pressões seletivas para que houvesse essa relação entre o hematófago e o causador da doença estarem associados por causa do hábito alimentar do hematófago, que traz essa vantagem pro causador da doença. Então, no caso de mosquito, eles são vetores de várias doenças, tem malária, febre amarela, dengue. Muito pelo fato deles se alimentarem de sangue, eles possibilitaram a evolução desses vetores de doença, desses vírus, às vezes são vírus, são bactérias, são protozoários. Então, a gente vai ver muito disso, que hematófagos geralmente trazem com eles algumas doenças. Então, no caso do barbeiro, tem a famosa doença de Chagas, que... Tipo, a infecção da doença de Chagas é bem engraçada, porque o barbeiro suga tanto sangue da pessoa que ele acaba pressionando o intestino, de tanto sangue que ele ingere, ele caga na cara da pessoa, ali na pele da pessoa, e quando ele sai dali, ele deixa um cocô de um lado, o buraco do outro, o buraco onde ele enfiou o seu aparelho bucal, e a gente se mexe, acaba jogando as fezes com os ovinhos do tripanossoma para dentro da ferida, e a gente tem doença de Chagas. Que bicho desgraçado, cara. Filho da puta, né? Ele come e caga no mesmo lugar e ainda... come e caga. Porra. Não, só não é pior que o Oxiurus, né, cara? Cara, o Oxiurus é um bicho lazarento que a única função da vida desse bicho, cara, é fazer as pessoas coçar o cu, mano. Eu nunca vi o Oxiurus é lazarento. Mas então aí, ó, já tem... Eu falei que piolho também é hematófago, ele tem todo...
Não é todos os piolhos são hematófagos, nem todos são estritamente hematófagos, mas a grande maioria são hematófagos. Essa parte dos insetos, eles têm muito hematófagos. Inclusive, eu lembro que eu já tinha visto em algum lugar, daí eu tive que ir um pouco atrás, porque eu vi bem por cima. Tem eu não sei se é um gênero, ou algumas espécies de um gênero de mariposa, que é hematófaga. Hematófaga. Isso, falei errado na primeira vez. Então, tipo, é uma mariposa, velho. Não é um bichinho pequenininho igual um pernilongo. Tá que o barbeiro também não é tão pequeno, mas, porra, é uma fucking mariposa que, teoricamente, Lepidoptera tem aparelho bucal lambedor. Os nomes dos aparelhos bucal são muito bons, né? Picador, sugador, lambedor. Mas... Daí eu caio nessas gafas, vocês não colaboram, né? Mas assim, geralmente eles têm aparelho bucal lambedor, porque elas se alimentam de néctar, elas lambem as flores. Mas essas espécies de Lepidoptera hematófaga, elas têm adaptações no aparelho bucal e elas sugam sangue, cara. Só que assim, não é um aparelho bucal bonitinho que vai fazer uma picadinha que você não vai sentir, ela entra arregaçando, cara, porque a estrutura bucal dela é totalmente diferente. E isso é assustador, cara. Ela deixa umas feridonas onde ela pica. Não sei se ela pica, porque ela não tem um aparelho picador, mas onde ela... vamos falar que ela pica. E o que é engraçado dessas mariposas aí é que no caso delas é ao contrário dos pernilongos. Quem se alimenta de sangue são os machos, não as fêmeas. E eles usam isso porque eles conseguem extrair uma quantidade maior de sal do sangue. E eles conseguem oferecer essa quantidade extra de sal para as fêmeas na hora de acasalar, para ela conseguir desenvolver melhor seus filhotes. Então, tipo, é parecido, tem a ver com a parte reprodutiva, igual o pernilongo, que eles usam os nutrientes a mais que o sangue tem, porque o sangue é rico em nutrientes. Então, eles usam esses nutrientes para gerar os filhotes. No caso, o macho vai lá buscar esses nutrientes e depois ele entrega para as fêmeas gerar os filhotes. Então, eles não são estritamente hematófagos, eles têm esse hábito nessa questão reprodutiva, mas é muito louco, porque, tipo, é uma borboletona que chupa sangue, velho. Uhum. É bizarro, né? Totalmente. Mas é louco. Ainda dentro dos artrópodos, outro cara que é um vampirão aí do reino animal, que esse daí eu sei que a Sabrina conhece bem, são os... Caralho, fugiu o nome, velho. São os carrapatos, velho. Nossa, eu tava pensando no bicho que sumiu. Mas os carrapatos, eles já não são... Carrapato não é inseto, ele é um aracnídeo. Então ele tá... Bem na real, ele é bem aparentado com os ácaros. Então o carrapato é tipo um ácaro que se alimenta de sangue. E esse aí a Sabrina conhece bem, porque nos campos de morcego... Carrapato é o bicho do demônio. Cara, carrapato porque eles sugam sangue, né? Eles se grudam no seu hospedeiro. Ele não chega a ser um parasita por causa que ele precisa do hospedeiro para sobreviver? Cara, dá pra considerar, porque é complicado as terminologias de o que é parasitismo, o que é comensalismo, o que é predação, porque assim, às vezes o parasitismo, eu não vou saber a definição exata agora de cabeça, mas ela tem relação com você pegar nutrientes do hospedeiro sem matar ele. Você mantém ele vivo enquanto você rouba um pouco de nutrientes do seu hospedeiro. Então, a gente chega em transições de uma coisa para outra que fica bem abstrato. Por exemplo, assim, a grama, por exemplo. A grama, ela, apesar de ser, a gente às vezes não parar para pensar nisso, ela tem indivíduos, igual uma planta. A gente tem uma orquídea, então a gente tem uma grama. Apesar de estar meio misturado, os indivíduos de gramas, eles têm separações. E uma vaca que vai lá e come um pedaço dessa grama, ela não está talvez predando a grama, ela pode estar, sei lá, parasitando a grama.
porque ela não mata a grama, mas ela tá tirando os nutrientes dela. Então depende da interpretação do negócio. Complexo. Mas assim, a gente pode considerar muitos dos hematófagos como parasitas. Tipo, o carrapato, por exemplo, ele fica mais fácil a gente pensar nele como parasita porque ele gruda no cara e fica lá se alimentando, sabe? Então fica mais fácil a gente pensar nele como parasita. Se você vê, né? Porque a Sabrina sabe, porque às vezes você tira o carrapato e fica só a boquinha do carrapato presa ali. Ah, nossa. E isso fica meses coçando. Meses, sério. Meu Deus. Eu peguei uma infestação de carrapato uma vez em um campo que eu fui e eu fiquei assim, sem mentira, uns 4, 5 meses me coçando. Que horrível. Não tinha o que fizesse parar. Eu acordava à noite. O famoso mico. Eu acordava à noite, eu tava sentada na cama coçando meus pés. Era absurdo, assim, absurdo. O pior é saber que é a boca de um bicho. Tá ali coçando, cara. Acho que horrível. Coisa horrível. E assim, porque se fosse o bicho, por exemplo, você, sei lá, passa querosene na perna, você mata o bicho. Mas às vezes é só o aparelho bucal dele que tá grudado ali. E não tem como você não enxerga pra você pegar com a pinça e tirar, sabe? O miquim, né? O miquim é muito pequeno. É o filhote, né? Filhote de carrapato. Então você nem enxerga quase ele, assim. Quando você pega, você já automaticamente coça, você já matou ele, já foi embora. Mas a boquinha dele ainda tá ali. E isso fica meses coçando, sabe? Você nem viu o bicho. Você não chegou nem a ver o bicho que tava ali, sabe? Então é bem complicado, assim. Aí tem algumas coisas que falam que pode ajudar a diminuir um pouco, né? Essa coceira, tem sabonete, os famosos matacura lá, que pode ajudar e tal. Mas assim, cara, não resolve. Isso daí vai ficar coçando muito tempo, muito tempo. Eu tenho um professor que fala que a única coisa boa que resolve pra carrapato é caco de telha. Pra você ficar o dia inteiro coçando. Porque não tem o que fazer. Nossa, E carrapato também tá associado a várias doenças aí, que nem o miquim, se não me engano, é o filhote do carrapato estrela, que tem a febre maculosa, que é uma doença bem séria e que é transmitida pelo carrapato também. Então é muito comum os hematófagos estarem associados à doença. Dos que eu lembre agora, dos artrópodes aí, porque aracnídeo também é artrópode, esses aí são os principais vampirões da natureza. Mas que o Luciano falou lá no começo, tem o que o nome já diz, né, que é o sanguessuga. Esse aí é o clássico sugador de sangue. Esse é muito esquisito, é tipo uma lesma, né, mano? Então, cara, falar pra você que ele é uma minhoca, velho. É uma minhoca? O sanguessuga, ele é um anelídeo. E, se eu não me engano, ele é da classe, ordem, acho que é classe Hirudini. Não sei se é classe, mas ele é o clado dele é o taxon do Hirudini. Ele tá muito mais perto de minhoca do que de lesma, né? As lesmas são da parte dos moluscos, lá do gastrópode e tal. Então, mas ele é um bicho, assim, não é estritamente hematófago, muitos são hematófagos, mas eles também podem ser predadores e tal, eles podem ser predadores e hematófagos, mas eles têm, esses acho que é um dos bichos que mais popular, que tem várias adaptações para sugação, e se eu não me engano eles conseguem sugar até 5 vezes o volume do corpo deles de sangue. Tipo, eles aumentam um monte de tamanho de tanto sangue que eles sugam. E eles têm adaptações de anticoagulante, de anestésico, para o animal não sentir e tal. E eles foram usados e ainda são usados na medicina, né? Como agente anticoagulante, porque quando ele... Não sei se antigamente ele era usado para isso, né? Hoje em dia, na medicina alternativa, eles usam sanguessuga, por exemplo, porque a substância anticoagulante que ela tem, quando ela está se alimentando, acaba entrando na sua corrente sanguínea também. Então não é uma coisa local, caiu na corrente sanguínea e foi pro corpo inteiro.
Então, se você tem problema de circulação na perna, você coloca sanguessugas ali, elas vão se alimentar um pouco do seu sangue, mas esse anticoagulante que ela solta no tua corrente sanguínea faz com que o sangue circule melhor naquela região, porque o sangue fica mais fino, né? Não sei se é o termo correto, mas é o que a gente chama popularmente de afinar o sangue. Então o sangue circula melhor e daí eles auxiliam nessa circulação. Tem vários agentes anticoagulantes usados na medicina na parte química mesmo, né? Não que são produzidos substâncias anticoagulantes, mas na medicina alternativa você tem esse anticoagulante natural das sanguessugas aí que então... E não sei se a Sabrina sabe, mas que eu saiba, a sanguessuga não é vetor de doença nenhuma. Não sei se existe alguma doença que pode ser transmitida por sanguessuga. Que eu saiba, eu acho que não. Achamos um vampiro menos do mal aí na história. Isso é mais tranquilinho. Esse daí é mais de boa. Mas é assustador também, cara, porque ele não é um bicho bonito, né? Não, é bem esquisito. Eu falei, parece simbionte. Parece simbionte do Venom. É. Mas é um bicho estranho, né? Porque, tipo, eu não sei se vocês já viram, assim, colocado, quando coloca na pele, tipo, ele não solta fácil, né, da pele. Tipo, você tem que fazer uma pressãozinha, assim, pra você tirar. Ele gruda mesmo, assim, na pele. Isso que eu ia perguntar, esquisito. Porque o bicho deve ficar grudado no rolê. Porque ele tem que ter, porque ele fica preso não sei se ele pode chamar de um hospedeiro, porque não sei se ele é um parasita, sabe? Mas ele tá preso no outro organismo que geralmente não tá parado ali esperando ele, depois de você terminar de comer e você se solta, eu vou embora. Então ele tem que estar firme, ele até por ele não ter nenhum outro apêndice, porque minhoca não tem braço, né, cara? Tipo, eles não têm apêndices motores ali pra se agarrar no bicho. Então, ele tá preso pela boca e é isso aí que tá segurando ele ali. Então, ele tem que prender firme no negócio. Mas, pensando aqui agora, se eu esqueci de algum cara dos invertebrados aí famoso, não sei. Não sei se a Sabrina lembra de algum outro vampirão aí. Eu não lembro, mas eu quero comentar sobre um artigo que saiu um tempo atrás, falando sobre... Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu posso procurar depois. E falando que pessoas que possuem o sangue O positivo estão mais... como que eu posso dizer? Sujeitas a serem picadas por pernilongo e insetos em geral e tudo mais. Tudo faz sentido agora. Meu Deus do céu, cara. Nossa. Então, se você tem sangue O positivo, você está ferrado. Eu tenho sangue O positivo. Minha namorada também tem. Cara, eu sempre me questionei, será que tem alguma coisa com o meu sangue? Cara, saiu um artigo, não faz muito tempo, assim, eu posso procurar depois, mas falando isso... Manda e eu fiquei assim, meu Deus, cara, tudo faz sentido realmente, porque eu tenho fama no meu laboratório, das pessoas sempre brincam que quando vai pra campo tem que me levar junto, porque os mosquitos, pernilongo, vêm tudo em mim. Eles não vão nas outras pessoas, sabe? Eles vêm em mim. Carrapato sou eu que mais pego, assim. Cara, assim, Cara, é horrível. Quando eu tô com a minha namorada aqui também, ela se cobre tudo, tipo, no verão. Claro, no verão, nela, tem que ficar descoberto, ela tem que se cobrir, eu fico de boa. Aquelas lampadazinhas que a avó tinha em casa, sabe? Que fica chamando os mosquitos pra dar choque. Mas... eu acho que agora a gente já pode passar pros vertebrados que antes de a gente chegar no famoso morcego, no famoso no representante máximo do vampiro, eu acabei lendo alguma coisa que não lembro se eu vi de outros vertebrados assim que se alimentam de sangue propriamente dito, mas eu vi que tem um tentilhão, cara, um passarinho, uma ave que se alimenta de sangue, mano. Tentilhão, aqueles famosos. Eu podia ser chato agora e falar que não sei se é passarinho, porque nem toda ave é pássaro. Lá o biólogo chato, mas todo pássaro é ave, mas vamos chamar de passarinho. Os biólogos, ai meu Deus. Mas vamos lá, é um passarinho que se alimenta de sangue, cara. Ele vai em outros animais maiores e até em outras aves. E
faz ali um furinho nas costas do bicho e se alimenta do sangue dele. E eu não lembro agora o nome certinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, o nome comum dele, a princípio, é tentilhão vampiro, hein, cara. Ô, louco! O cara tem sobrenome vampiro, cara. Então, isso explica muita coisa. E assim, a galera não estudou a fundo ainda esse bicho, mas os pesquisadores acham que as suas vítimas ali, elas geralmente não reagem. Aí ele tá chupando o sangue dela, não é chupando, né? Tá se alimentando do sangue dela. Nossa, ele come ferida, mano? Não é nem por causa disso. Porque comer ferida não é ser hematófago, porque você não tá se alimentando do sangue. Você tá se alimentando de tecido, de carne. Então o que ele faz, ele... Tipo os urubus, os caras lá. Ele lambe o sangue mesmo. É que passarinho não tem nem bico, não tem beiço pra chupar um sangue, tá ligado? Mas ele faz um furinho e lambe o sangue e o que a galera acha é que o hospedeiro ali, a vítima dele, acha que ele tá catando o ectoparasita, sabe? Que tem aquelas paradas dos passarinhos que comem as coisas que estão no elefante, na boca do jacaré. Esses negócios têm essas relações de ave com outros animais. Então eles acham que talvez o bicho que a ave ele tá tirando os ectoparasitas, mas na verdade ele tá se alimentando do sangue dele ali, cara. E eu achei isso muito louco, porque eu nunca tinha... Eu vi agora nas minhas super pesquisas pra esse episódio que rolava essa parada em ave também, cara. Eu não conhecia. Loucura, mano. Eu não fazia ideia. Eu também não tava ligado. Mas agora chegamos no motivo principal desse episódio rolar na sexta-feira 13. Então, na verdade, a gente tem mais um, né? Mais uma espécie aí que vocês não estão ligados que também é vampiro, cara. E é uma espécie que, além disso, eles são capazes de transformar pessoas em vampiros por hipnose. Que são os vampiristas quânticos, cara. Cara, esse aí é verdade, velho. Achei que era o Temer. Não, mas o Temer não é quântico. O Temer é clássico. O Temer é vampirista clássico. Temer newtoniana. O Temer não é vampirista quântico. Não, cara, eu acabei de ver aqui. Eu procurei. Eu sou um cara muito curioso, né? Eu procurei vampirista quântico aqui. E daí a primeira coisa, né? Christian Cardoso, hipnose para virar vampiro. Esse é o famoso. Hipnose, viu? Aí, ó. Não, esse aí é o... Eu acho que ele só não é mais vampiro do que o Temer. Porque o Temer... Eu acho que o Temer é o Drácula mesmo, tá ligado? Mas... Tirando essas duas entidades aí, o vampirista quântico e o vampirista clássico, a gente tem os famosos morcegos, e é nesse momento que eu me retiro, porque... Eu não sei nada de morcego comparado com a experiência da Sabrina, então... Eu também não sei nada, eu só sei que lá no Kaique, quando eles abriam a caixa d'água pra limpar, saía vários morcegos. Ai, que delícia, hein? E o legal que era a caixa d'água, né, cara? E a Sabrina indo pro mato procurar morcego, né, cara? Tipo, era só ir no Kaique. Assim, cara, é sempre assim. Era só ir no bebedor do Kaique ali. A galera acha os morcegos nas casas e eu vou pro mato procurar e não pego nada. Só pega micuim. Sempre. Micuim eu pego bastante. Isso eu pego bastante. Mas, cara, eu vim aqui apenas para defendê-los, tá? Esses bichos são extremamente injustiçados e eu vim defendê-los. Porque, assim... Vamos começar assim que... Primeiro, a gente tem mais ou menos assim, né? Sempre tá descobrindo espécie nova, mas a gente tem mais ou menos 1.400 espécies de morcego no mundo. E dessas 1.400 espécies, mais ou menos, a gente tem 3 espécies de morcego hematófago. Nossa! Só 3. É muito pouco. E aí, a galera toda leva fama por causa de 3 espécies. Viu? Mas a má fama dele é por causa da raiva, alguma coisa assim, né? Porque assim como os outros, eles são capazes de passar doença ou não? Cara, isso é meio subjetivo, porque assim, qualquer
animal silvestre pode estar sujeito a carregar, digamos assim, né, o vírus da raiva. Na verdade, assim, só me interrompendo, qualquer vertebrado terrestre pode ter raiva. Sim, isso aí. Qualquer bicho quase pode ter o vírus da raiva ou pode ter a doença da raiva. Inclusive outros morcegos que não são hematófagos, sabe? Podem carregar o vírus da raiva. Mas, assim, para que você consiga, né, pegar a raiva, né, no caso, você tem que entrar em contato com um bicho que esteja contaminado e tal. E através de mordida... Ou ser brasileiro. Desculpa. Tem umas pessoas aí que é bem facinho pegar raiva, velho. Tem uma galera aí que é facinho pegar raiva. Pior que é verdade. Brasileiro se preocupando com morcego porque vai pegar raiva, véio? Né? Tipo... Não, Mas então, tipo, você pode pegar através de mordida ou de arranhão, por exemplo, né? Mas, assim, normalmente o morcego saudável, ele não vai entrar em contato com o ser humano, ele não vai atrás do ser humano lá, sabe? Tipo, ele tá lá na dele, tá vivendo a vida dele. O que preocupa mais, seria mais preocupante, é quando você encontra, por exemplo, um morcego caído, ou, sabe, tipo... Normalmente é isso que acontece, né? O que é mais preocupante é um bicho caído. Porque a gente tem algumas espécies que elas... às vezes estão mais desligadas, voando, e podem acabar caindo, e tem algumas espécies que elas não conseguem realmente levantar voo do chão. Então, elas precisam estar num lugar mais alto para elas caírem do lugar mais alto, de pegar impulso e conseguir voar. Então, às vezes acontece mesmo algum acidente com esses bichos e tal, tipo, sei lá, tá meio desligado e tal, e eles acabam caindo, e às vezes as pessoas encontram esses bichos caídos em que eles não têm raiva, não tem nada, sabe? Até porque a raiva não tem muito sintoma, né? Mas o que é recomendado é, se você encontrar um morcego caído na tua casa e tal, você não entrar em contato com ele. Tipo, não vai lá pegar, botar a mão e nada. Ou não deixa os teus animais de estimação entrar em contato também, que também é perigoso, né? Porque realmente você não sabe se o bicho é um vetor ou não, né? Então, aí nesse caso, acho que o mais interessante é, tipo, você ligar pra vigilância sanitária da tua cidade e tal, eles vão lá e recolhem esse bicho, sabe? Acho que é o mais interessante, assim. Mas realmente, eles têm essa... Como é que eu posso dizer? É um estigma, né, cara? De morcego... Todos os morcegos passam raiva porque todos se alimentam de sangue. E não é bem assim. A gente tem uma variedade enorme de hábito alimentar, assim, dentro de morcego, sabe? Tipo, a gente não tem só hematófago. A gente tem morcego que se alimenta de inseto, de fruta, de néctar... Então, tem alguns bichos desses que eles precisam pegar esse impulso realmente para voar, e pode acontecer algum acidente e ele acabar caindo. Então, é interessante a gente não ter contato mesmo, não mexer no bicho que tá caído no chão. Porque como pode ser um bicho que sofreu um acidente e caiu, pode ser um bicho doente. Então, quando acontecer isso, né, de você encontrar um morcego caído na tua casa, né, o interessante é você não tocar, tirar teus animais domésticos, né, cachorro, gato, normalmente de perto, e chamar a vigilância sanitária da tua cidade, que eles vão lá, vão recolher, vão saber o que fazer com o animal, né? Então, E se ele estiver vivo? Então, normalmente eles estão vivos. Só que assim, não tem como você saber se o bicho tá com raiva ou não, porque a raiva não tem muito sintoma, assim, que manifesta visivelmente, sabe? Mas, tipo, se ele tá caído ali se debatendo, nem dá pra dar uma mãozinha pra ele, pegar um papel ali, catar 2 gravetos. Dá uma mãozinha pra ele morder ali. Cara, isso é perigoso, sabe? Porque, assim, normalmente a gente que trabalha com animal silvestre, a gente é vacinado, a gente tem que tomar várias vacinas, a gente toma antirrábica antes de você se expor aos bichos. Você toma vacina de febre amarela, de difteria, são um combo, assim, de vacina, sabe? Que você toma por precaução já, né? Pra você, caso aconteça de você, quando você tá manipulando o bicho e tal, você se levar uma mordida, alguma coisa, um arranhão, você já tá protegido, né? E mesmo assim, tipo, no meu caso... fazer exame de sangue. No meu caso, por exemplo, que trabalho com morcego, se eu for mordida, acontecer, né? Acontece, acidente, né? Às vezes a gente tá trabalhando em campo, tirando o bicho da rede, pode acontecer de levar uma mordida. O certo é você ir até a vigilância sanitária e fazer uma titulação que fala pra ver
ver se a tua vacina antirrábica ainda tá funcionando, se ela tá em dia, sabe? Se tá tudo certo. E daí, caso, né, o médico ache necessário, você faz todo o protocolo da vacina antirrábica novamente. Que é um saco, porque são 3 vacinas, 3 doses que você tem que tomar, tem o período certo, você tem que tomar exatamente no dia certo e tal. Mas são importantes, né, cara? A gente tem que ter isso. Então, assim, a gente consegue manipular o bicho, se o bicho tá vivo lá e tal, né? Mas assim, quem tá no campo também tá manipulando com um equipamento de segurança básico, a gente tem menos. EPI, né, pra fazer isso e tal. Não é simplesmente com a mão sem nada lá que a gente vai mexer no morcego, por exemplo. Mas em casa eu acho complicado, assim, sabe? A pessoa às vezes não sabe nem como mexer, estressa o bicho morde, é perigoso. É melhor ligar pra vigilância mesmo, que os caras vão lá e vê. E dá pra escolher a vacina da raiva que você quer tomar, ou você tem que tomar a que tem no posto? Qual que é a marca dessa vacina aí? Então, né? Viu? Mas você falou que vai que você tá em campo e o bicho te ataca, mas qual que seria o... Não que ele te ataque, mas que você seja mordido, qual que seria o motivo, a motivação dele te morder? Estresse, né? Só por ser o alimento dele mesmo, ou... Não, assim, é que assim, quando a gente trabalha com morcego em campo, a gente monta, chama redes de neblina, né? Uma malha muito fina, assim, e a gente estende essa rede no meio do mato, em corredores de voo. Normalmente os morcegos, eles utilizam, tipo, trilha, estrada pra voar. Porque é mais fácil, né? Não tem obstáculo, então eles aproveitam esses espaços. Então, a gente normalmente fecha de ponta a ponta esse corredor de voo e os bichos... eles acabam caindo na rede, né? Então, o que acontece? Eles são animais que eles ecolocalizam, né? Enquanto eles estão forrageando, enquanto eles estão procurando alimento e tal. E, normalmente, os bichos que caem na rede é os que estão com a ecolocalização mais desligada, assim, sabe? Tipo, ele não usa a ecolocalização dele no talo o tempo inteiro. Isso gasta energia. Mas é os que estão mais desavisados, assim, e tal. A ecolocalização tá mais baixa, mais fraca. Eles acabam caindo na rede. E aí, a gente faz vários estudos com eles, né? Então, a gente precisa tirar esses animais da rede, né? Tem que manipular. E eles ficam estressados, né? Eles caíram na rede, do nada, estavam voando, puf, né? Bateu a cara lá, se enrolam na rede e tudo. Então, a gente usa luva de couro, de raspa, né? Que chama luva de raspa, pra manipular esses bichos. Luva de látex também, né? Pra não ter contato nenhum com eles. Tanto pra gente não pegar nada, como pra gente não passar nada pra eles também. E aí a gente vai manipulando e tirando esse animal da rede. E muitas vezes o bicho tá brabo, ele tá estressado, ele quer sair dali, ele não quer ficar ali, né? E acaba, às vezes, enquanto você tá manipulando, pode acontecer um arranhão, uma mordida, alguma coisa assim. Mas não é porque ele quer me comer, entendeu? São tipo todos, uma defesa qualquer morcego dele. pode te morder, sabe? Ah, tá. Não só os hematófagos. Sim. E assim, tipo, eu já ouvi falar disso em algum lugar, mas eu não me aprofundei muito na motivação e tal. Mas qual que é a importância ecológica dos morcegos? Eu sei que eles têm, acho que, tipo assim, você não pode sair... não dá pra sair matando morcego por aí. Tipo, que nem a abelha tem uma função, o sapo tem uma função. O morcego tem uma função, tipo, ecológica para um ecossistema, assim, que, digamos, se eles forem extintos, vai ser um problemaço. Vai. Então, o morcego, eles são, assim... excelentes dispersor de semente, sabe? Excelente, assim. Só deixa eu interromper de novo, que é legal a gente falar disso, porque a gente comentou que só 3 espécies são hematófagas. Então, todas as outras, era 1.500, 1.000 quantas? Mais ou menos 1.400 espécies. 1.400, então as outras 1.397... tem diferentes hábitos alimentares, né? Sim. Então, tem espécies que são predadoras, que pegam insetívoras, né? Eu acho que morcego é um dos grupos, assim, que mais tem variedade, sabe? De hábito alimentar. A gente tem bicho que se alimenta de fruta, tem bicho que se alimenta de inseto, tem de peixe, de folha, de néctar, de pólen, de carne, sabe? Tem bicho carnívoro, tem morcego que se alimenta de outro morcego. A gente tem os hematófagos, que são só 3, lembrando de novo, tá? Só 3, tá?
E quantos ocorrem aqui na região do Paraná, por exemplo, que é onde a gente mora? Cara, a gente tem um deles, assim, ele é... Em qualquer canto que você for, assim, principalmente se tiver gado na região, sempre vai ter uma dessas espécies. A outra uma das outras é um pouco mais difícil de encontrar e tem uma que é bem rara, assim. Elas ocorrem no país Mas inteiro. pode ocorrer as três. Você pode encontrar as três. Mas tem uma que é muito, muito rara, assim, é difícil da gente encontrar. Aí tem uma que é muito abundante e tem uma que é menos abundante e é rara. Então, mas a gente encontra as três no país inteiro. Mas então, voltando para essa questão ecológica aí, do morcego. Então, eles são extremamente importantes em dispersão de semente. Inclusive, tem alguns estudos que falam que foi feito alguns experimentos e tal. O experimento é em laboratório, né? Então, você captura o bicho no mato, leva ele para laboratório, deixa ele como se fosse um cativeiro, alguma coisa assim, né? Uma gaiola. E você alimenta ele com fruta e espera ele defecar. E normalmente sai praticamente só semente, né, nesse cocô. E aí você pega isso daí que ele defecou e planta de volta. E, tipo, a planta sai 1000 vezes melhor do que ela era antes. Então, ela passando pelo trato digestivo dele... Faz sentido. Vou contar. Conta, então. Vou contar. No Don't Starve Together, os morcegos, eles cagam e dá pra usar de fertilizante, cara. E é por isso. Tá vendo? Por isso. Aí, ó, a arte imitando a vida. Muito a vida imitando bom. Não, a arte imitando a vida. Tem muita fruta que vocês comem que é polinizada por morcego, que também que vocês nem fazem ideia. Tipo, banana. Pitanga. Você quer dizer cagada por morcego, né? É, cara. Não, polinizada. Eles são ótimos polinizadores também. Então, tem várias coisas que a gente come que... Algumas coisas são exclusivamente morcego que poliniza. Sabe? Não tem a questão da tequila, por exemplo? Tem a questão da tequila, que é... Tá, o que aconteceu foi o seguinte. A planta que é feita a tequila chama agave. E aí, lá no México, a galera plantava agave para fazer tequila exclusivamente, né? E eles não esperavam o agave florescer. Eles simplesmente plantavam, chegavam num tamanho lá, eles pegavam, cortavam e iam fazer. Levavam fazer tequila. E aí começou que não começou mais a nascer o agave suficiente para a produção de tequila. E daí esse pesquisador, o Rodrigo Medellín, ele começou a fazer uma educação ambiental ali com aquela galera e falar, olha gente, tem uma espécie de morcego que ela é polinizador de agave. Então, se vocês esperarem um pouquinho mais e deixarem o agave florescer, esses morcegos, eles vão conseguir se alimentar, né? São polinizadores, né? Se alimentam de pólen. Vão conseguir se alimentar do agave e vão acabar produzindo mais agave, né? Então, vão polinizar mais, vai ter mais agave, vai ter mais tequila. E vocês também vão estar ajudando a preservar esse bicho que ele estava ameaçado de extinção. E aí, depois de todo um trabalho de anos e anos, ele conseguiu, finalmente, tipo, educar ambientalmente esses agricultores. E aí, os caras agora deixam os agaves florescer um monte. Tem um monte de morcego polinizando. Eles têm um agave de excelente qualidade e fazem tequilas maravilhosas. E aí, ela vem até com uma etiquetinha. Essa tequila chama tequila Bat Friendly. E é muito legal, assim, sabe? E ele contando essa história é maravilhoso, assim. Esse cara é muito massa. E é uma coisa que, tipo, cara, você vai imaginar, assim, que você toma tequila e a tequila é polinizada por morcego. Então, eles são bem importantes, assim. E outra coisa que eles são muito importantes é que eles são... Como é que chama a palavra de praga? Controle. Controlador de praga. Eles fazem controle populacional de outros animais, né? Cara, eles fazem controle de praga, assim, de insetos, tipo, colônias grandes de morcego, assim, comem quilos de insetos, sabe, tipo, por dia. Então, é um controle não precisa de muito bom, né? Sim, sim. Então, eles são bem importantes, assim, ecologicamente. Uhum. Mas voltando pra parte do morcego vampirão, o que eu acho engraçado é que, assim, primeiro, eles não sugam sangue, né? Não, eles não sugam sangue. Isso daí é pura lenda urbana. Eles lambem o sangue.
Então, eles têm os caninos... Tipo passarinho. Tipo passarinho. Eles têm os caninos e os incisivos bem afiados, assim. E aí, essa subfamília, né, desses 3 espécies, eles têm um apêndice nasal, que nas outras espécies a gente chama de folha nasal, mas o deles não é em formato de folha, é em formato de ferradura. Mas eles têm alguns, tipo, sensores térmicos nesse apêndice nasal. Então, eles conseguem detectar áreas do bicho que são mais vascularizadas, sabe? Para se alimentar. Então, por exemplo, uma espécie se alimenta predominantemente de gado, cavalo, porco, mamífero de porte grande, assim. Anta, esses bichos. Então, eles não chegam nem pousando no bicho direto. Eles pousam no chão e esses bichos andam muito bem, assim. Eles têm uns bração comprido e tal, polegar grandão, assim. Eles andam e eles sobem no animal procurando essa região mais vascularizada. Normalmente, assim, bicho de porte grande é, tipo, um pouco pra cima do casco, por ali. E aí eles, com esses incisivos que eles têm bem afiados, eles rasgam a pele ali do bicho. E aí, na língua, né, na saliva, eles têm tanto um anestésico, que o bicho normalmente nem sente que o morcego tá ali, e como eles têm anticoagulante também. Então, aí eles rasgam e eles têm um beicinho, a boca deles é em formato de V, assim, sabe? O beicinho de baixo, assim, o lábio de baixo. Aí eles encaixam nesse corte que eles fizeram, essa boquinha ali, e começam a lamber. Faz tipo um copinho com o beiço. Faz um copinho com o beiço, isso aí. Os caras nem chupam nada, cara. Eles só lambem o sangue ali, daí o anticoagulante agindo, né? Ele fica o tempo que ele precisa ali se alimentando. E aquilo ali tá escorrendo normal, né? Não coagula. E daí ele levanta dali, sai andando e vai embora. Uma história que eu acho muito legal de morcego é que, além dessa parada deles serem de vampiro e tal, tem uma coisa, não sei, o pessoal que escuta a gente, mas a gente é do interior do Paraná, Guarapuava não é uma cidade tão grande, e eu ainda sou mais do interior ainda. Então eu sempre ouvi muita história das bruxas que vêm fazer trança na crina do cavalo. Que não sei se vocês já ouviram essas histórias aí, que à noite vem as bruxas pra embolar a trança do cavalo, pra fazer... era o Saci, né? O Saci também, que vem dar nó na crina do cavalo, vem fazer trança. Eu sabia do Saci que dava nó na das crina do cavalo. E geralmente essas maçarocas na crina do cavalo é os morcegos que fazem, né? Porque... eles sobem e vão andando por ali, por exemplo, né, na crina eles sobem, enquanto eles estão subindo, eles sobem na crina e acabam enrolando e fazendo esse nó mesmo. Mas a galera falava que era o Saci, né? O bicho amanhecia cheio de nó na crina, falava, o Saci passou por aqui essa noite e tal. Mas era os morcegos se alimentando. Era só morcego se alimentando. Mas esse papo aí fica pro do Dia das Bruxas, né? Aí, ó, vamos fazer vai ser massa. Desmistificando... Mas, cara, então os morcegos, eles têm essa fama de vampiro clássico. Eu até acho engraçado, porque se você vê um morcego hematófago, ele não tem aqueles dentinhos de vampiro mesmo, eles é bem diferente os dentes dele, que nem, acho que é o Desmodas, não sei, posso estar falando merda porque é de morcego, não sei nada, mas os dentão da frente deles, que é bem grandão assim, né? É o incisivo, que é bem grande e pontudo. E é pra dentro, assim, o dente, sabe? Tipo, é uma faquinha, assim, é uma ponta, assim, os incisivos. O canino nem é tão proeminente, assim, não é tão à mostra. Igual. Mas... E assim, tipo... Eu acho que pode acontecer de um morcego hematófago ser alimentado de sangue humano. Não é impossível, deve ser... muito possível, inclusive, mas o que eu sei é que o principal alimento do morcego hematófago é sangue de outros animais, de gado, de cavalo. Aves. Então, assim... Até porque é difícil um morcego chegar num ser humano, né? Sim, assim, numa região urbana eu acho bem complicado o morcego chegar, entrar numa casa e tal, mas a gente sabe que o Brasil é gigantesco, tem galera que vive em casa de madeira no meio do mato, que talvez tenha um morcego casa no forro, de barro. Então assim, pode rolar, e tem realmente o perigo de um morcego hematófago transmitir raiva, como tem o perigo de um cachorro transmitir raiva, mas assim...
Não é só você não precisa sair matando o morcego, porque vai pegar raiva se o bicho não te morder. Ele não vai te passar raiva, então ele só vai te morder se você for mexer com ele. Nenhum bicho, quer dizer, na biologia nunca a gente pode falar nunca nessas paradas. Mas o objetivo dos bichos é ficar vivo. E, querendo ou não, o ser humano é maior do que muito bicho. E na natureza, tamanho impõe respeito. Os bichos não vão peitar você pra tentar te morder só na zoeira, só na maldade. Vou passar ali, dar lascar uma mordida no cara só pra ver ele se fuder. Não vai, cara. O bicho vai te morder quando você deixar ele acuado, quando você for mexer com ele. E primeiro ele vai tentar fugir. A última alternativa dele é entrar no embate direto, num confronto, numa relação antagonista, que ele vai tentar te peitar mesmo. Então, assim, o morcego não vai vir te morder, não vai vir sugar teu sangue. Não precisa sair matando os morcegos. Achou o morcego, velho? Ele chama a Força Verde, aí a Polícia Ambiental, Vigilância Sanitária. Chama a Sabrina. Mas assim, inclusive, deixa eu falar um negócio só rapidinho. Tem uma das 3 espécies de morcego que parece que tá tendo agora uns estudos que estão fazendo, que ele tem um anticoagulante que, engraçado, né, chama draculina, né, uma enzima bem sugestiva, e aí ela ajuda a dissolver trombócito, sabe? Então ela tá ajudando a tratar doenças vasculares. Então, o que eu vi parece que ela acaba meio que dissolvendo, ela faz uma dissolução, alguma coisa assim, da fibrina, que é uma proteína fibrosa e ela é responsável pela coagulação do sangue. Então tá rolando bastante estudo com isso, sabe? Então a galera tá querendo matar os morcegos a todo custo aí. Mas também pode não é ser pra deixar que... eles vir te morder, né? Não é fazer igual fazem com sanguessuga lá. Ainda não tem não é bem assim, alternativa. Né? Não é bem assim, né? A galera tá estudando ainda, tá vendo se tem resultado positivo. Mas aparentemente acho que funciona aí. Mas isso é muito louco, porque o principal símbolo dos vampiros, que é o morcego, na real tem uma porcentagem ínfima de morcego que realmente se alimenta de sangue, né? Mas imagine também se fosse pernilongo, o símbolo dos vampiros. Não ia vender. Se os caras não iam... A capa não ia ser uma capona preta, ia ser 2 capas de papel celofane transparente, assim. Nossa. Cara. Que fantasia que ia ficar legal vestido de mosquito pernilongão. Não tem. Mas é isso aí. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês sabem dessa parada de vampiros do reino animal aí? Eu não sabia nada, fiquei bem contente com... Exatamente, eu ia falar a mesma coisa. Bem contente com esse episódio aí, aprendi bastante. E assim, cara, a gente tem, que nem foi falado, o ser humano também é meio hematófago, né, cara? A gente, tipo... Sim. Se hoje em dia, no nosso mundo, entre aspas, civilizado, a gente come aquela linguiça que é feita com o sangue do porco, cara... Depende da pira do cara também, né? Mas assim, tem o molho, como é que chama aquele molho que é feito com o sangue do frango, por exemplo, molho pardo, acho que é. Tem um molho pardo que é feito com sangue do frango, por exemplo. Então... Acho que isso tá mais próximo do vampiro do cinema mesmo. A gente comeu um frango, um molho de sangue, uma linguiça de sangue. Mas ao longo das histórias aí, na época mais tribal do ser humano, o consumo de sangue era bem... Porque ele tem toda essa mística de ser o fluido da vida e não sei o que e tal. Mas eu acho que o que a gente pode já deixar engatilhado aqui é que... Se for rolar um episódio especial de Halloween, a gente pode mostrar o outro lado, da onde surgiu essa parada do vampiro humano aí, do vampiro místico. Porque acho que esse episódio a gente falou dos vampiros do reino animal, aí, dos hematófagos. Então acho que a gente buscar as explicações da onde veio essa história de vampiro aí pro Halloween é massa. Se a galera animar aí,
der esse feedback e falar, faz aí que vai ser legal, a gente faz que vai ser legal. Por que o lobisomem come cocô de galinha? Eu não sei. Eu sei que ele come, agora nos resta, eu sei que nos resta pesquisar pra fazer o episódio eu sei agora. Que ele come. Fica aí, eu também tô curioso. Folclore freestyle. Também curioso. Olha, agora você acabou me deixando curioso também, velho. Primeiro que eu nem sabia que ele comia. Agora eu quero saber o porquê que ele come. Que ele comia como se ele existisse, né? Olha, É verdade. toda quaresma na minha cidade aparecia lobisomem, velho. Uhum. Então, não sei, cara. E os cocô da galinha sumia. Acho que essa é a prova cabal de que existe lobisomem, velho. Você acabou de ser refutado agora. Tudo bem. Então, já sabemos que lobisomem existe. Nos resta agora, num episódio aí de Halloween, explicar a biologia, a física e a química do lobisomem e do vampiro, então. Show demais. Fechou, Repõe? Fechou. Vamos agradecer aos nossos queridos ouvintes. Obrigado pela nossa super convidada especial, né? Tem que agradecer. Apareça mais vezes, vai aparecer. Obrigada, gente. Muito feliz pelo convite. Não esqueçam que morcegos... só me chamar. Com certeza. Não esqueça que morcegos são amigos, tá? Não comida. Não... Eu pensei a mesma coisa. Não pode nem falar vem automático, isso. Cara. Vem aquela lembrança puxou procurando traumática. Eu também vi, né? Diz que a última galera que andou comendo morcego aí, cara... Não rolou. Por favor, não comam morcego, não é só... Você pode fazer uma cagada aí. Já estão culpando os morcegos de volta aí, nem sabemos se Você que tá colocando morcego na panela agora pra cozinhar, pare e solte ele. Depois vai tomar uma ceninha. Exatamente. Importante. Mas eu acho que ainda dá pra fazer uma parte 2, porque eu tenho mais perguntas pra fazer, só que acho que é muita pergunta pra... Já tá com 1h30 aqui. Já tem bastante tempo aí, mas tem muita coisa ainda que eu tenho dúvidas. Eu tinha, enfim, pernilongos também, eu sei que são importantes, então dá pra uma hora a gente falar disso. Infelizmente eles são importantes. Meu Deus. Infelizmente. São, cara, todo mundo é importante, velho. Não faz assim com os pernilongos, cara. Pra mãe do pernilongo, o pernilongo é importante, cara. O ser humano já não sei se é tão importante. Ecologicamente falando, a gente deu errado. Assim. Mas fazer o que, né, cara? Mas é isso, cara. A gente tem bastante vampiro aí na natureza, gente. Tem os outros bichos que a gente nem comentou que eu dei uma olhada que não são bem vampiro. Eu sei que tem um girino que ele tem a carinha de vampiro, sabe? Ele parece os dentinhos de vampiro mesmo, mas ele não chupa sangue, então eu deixei de fora. Ele chupa o ovinho dos irmãos dele. Mas é uma relação familiar massa. Mas casos de família. A gente tem bastante representante aí do Drácula no reino animal. Dá pra ter um zoológico de vampiro. Mas não, é isso que você falou agora, me lembrou que o Luciano falou. Como é que era? Me chupe, mas me deixe dormir. Vai acabar. Acabou o episódio agora, velho. É isso aí. Esse foi a finalização. Fique com esse recadinho especial. Isso aí. Tchau! Tchau!